Olá, meu nome é Thiago, eu sou o CTO da Webmania e hoje eu vou apresentar para você uma grande novidade que era muito requisitada aqui com os clientes, nossos clientes requisitavam bastante, que é a API de classe de impostos. Essa nova versão da API, que é 3.7.0, a gente traz essa nova API que você pode listar, você pode criar, editar ou até mesmo excluir através da API ou através do painel Webmania. Você consegue juntar os dois através dessa nova endpoint que a gente criou. E agora eu vou mostrar para você aqui na documentação, explicando passo a passo como fazer isso, e depois a gente vai no Postman. Caso você ainda não sabe como usar o Postman ou Insomnia, clica aqui no card aqui em cima que você tem um vídeo explicando passo a passo como usar, que você consegue usar toda a nossa API sem nenhuma linha de código, bem facilitado, e eu vou estar mostrando aqui usando o Postman nesse vídeo agora. Estou aqui na nossa API, então na versão 3.7.0 já traz algumas mudanças, tanto no menu esquerdo como aqui no guia rápido que mostra os endpoints. Observando, você pode ver que a nova endpoint é /classe imposto. Existem três métodos, o primeiro é o post, outro é o get e o delete. No post você consegue criar ou editar essa classe de impostos, no get você consegue listar todas as classes de impostos e no delete você consegue excluir. Tudo isso através da API. Aqui na classe de impostos tem toda a explicação de como funciona. O que diferencia a classe de imposto de um impostos na API para quem está chegando agora, para quem está começando a fazer a integração na Webmania? A diferença é que com a classe de imposto você configura uma única vez. Todos os tributos, ICMS, IPI, PIS, COFINS e ISS, você define a situação tributária, todos os cenários. A partir disso, na hora que você for emitir a nota fiscal, você vai informar somente a referência da classe de imposto. Então é uma facilidade muito grande e o próprio emissor da Webmania vai definir o cenário que é o correto, qual CFOP colocar, qual situação tributária, isso tudo automaticamente. Então essa integração se torna muito mais simples e rápida, deixando a Webmania definir os próprios cenários e o próprio como deve emitir a nota fiscal. Com isso, nós temos os cenários. A classe de imposto, o grande diferencial dela é entender um pouco mais sobre os cenários para que você possa configurar. Então você vai montar um único JSON com todos, o ICMS, o PIS, o COFINS, o IPI, com todos os cenários. Então como que funciona? Nós temos aqui o cenário padrão, saída dentro do estado, saída fora do estado, entrada também dentro e fora, saída exterior, entrada exterior. Quando você for configurar o JSON e definindo quais os cenários do ICMS, quais os cenários do PIS, COFINS e outros, você vai definir então, por exemplo, eu vou definir que eu vou vender o meu produto para um consumidor final, ou seja, uma pessoa física. Qual CFOP eu vou utilizar dentro do estado? Então você coloca o cenário dentro do estado, eu vou definir o CFOP 5102 para a pessoa física. Beleza, eu vou vender então o meu produto para fora do estado. Eu vou definir então um outro cenário, que é saída fora estado, com CFOP 6102 para pessoa física. E assim você pode criar mais dois cenários para pessoa jurídica, definindo uma situação tributária diferente, caso a sua empresa tenha essa diferença. E tudo isso você pode também conferir com o contador de confiança da empresa para poder escolher o melhor CFOP, a melhor situação tributária. O próximo passo é você criar ou editar essa classe de imposto, listar ou excluir. Como que funciona então criar ou editar a classe de imposto? Você vai enviar o método post, tanto para a mesma endpoint. A diferença entre editar e criar é simplesmente você enviar ou não código de referência. Se você enviar o código de referência, você vai editar por completo, então você tem que enviar o JSON completo novamente, ele vai substituir toda a configuração antiga pela nova, e se você não enviar o código de referência, ele vai criar uma nova classe de imposto e vai retornar para você um código de referência para você estar gravando aí no seu sistema, no seu banco de dados, para na hora da emissão só estar enviando o código de referência. Aqui embaixo nós temos exemplificando como que é a classe de imposto para Simples Nacional. Você pode verificar aqui que nós temos então
a descrição, você pode definir o que seria essa classe de imposto, no caso aqui, classe de impostos para a saída de produtos de revenda, então uma classe específica para alguma empresa que está revendendo produtos. Aqui no ICMS nós temos 4 cenários, então aqui a saída dentro do estado para pessoa física com CFLP 5.102, situação tributária 102. E vai seguindo cenários mudando somente neste caso específico o CFLP. Saída dentro do estado e fora do estado sempre muda o CFLP. Isso é importante estar verificando ali com o seu contador, porque o CFLP sempre muda quando é uma operação interna e quando é uma operação interestadual. O IPI, o PIS e o COFINS tem o cenário padrão. Voltando ali em cenários, você pode verificar que no padrão ele usa para todos. Então, independente de ser para fora ou dentro, ou importação, exportação, ele sempre vai usar o mesmo cenário. Ele só não está disponível para o ICMS, porque o ICMS não tem como ser definido para todos. Realmente tem que ser definido uma entrada, uma saída para dentro e fora do estado, conforme está exemplificado aqui no JSON. Então, para IPI, PIS e COFINS é um pouco mais facilitado, caso a empresa, o contador tenha passado as informações em que não tem diferença entre saída dentro do estado ou saída fora do estado. Neste caso aqui a gente está exemplificando isso. E foi colocado aqui no IPI, então, o cenário padrão para pessoa física, a situação tributária, o código de enquadramento, a alíquota 0, devido ao ser simples nacional, e assim é seguido o mesmo padrão para PIS e COFINS. Dessa maneira, aqui embaixo também tem tudo explicando todos os campos que são obrigatórios, tá? Todos que estão marcados com cheque verde são obrigatórios, todos os parâmetros que você pode definir em cada um e também os opcionais. Agora, uma outra novidade bem interessante na classe de impostos que é possível colocar a alíquota MVA, ou seja, o ICMS de substituição tributária. Isso era antes só tinha no impostos da API, agora a gente traz aqui para a classe de imposto. Você pode definir na alíquota MVA qual que é a alíquota por estado. Então, com isso, você consegue definir por estado do Paraná, a alíquota MVA é tal, o valor aqui é tal. Vou mostrar aqui embaixo. Dessa maneira. Então, você consegue definir, por exemplo, o Paraná, a alíquota MVA é 32, para Santa Catarina, a alíquota MVA é outra. E assim você pode pegar a tabela que o contador passar e transformar ela aqui em JSON e definir todas as alíquotas para cada estado. E na hora que for emitir a nota fiscal, o emissor vai reconhecer isso automaticamente. Você também pode definir aqui o benefício fiscal, funciona da mesma maneira, você define o benefício fiscal para cada estado. Nós temos aqui também todos os parâmetros que o IPI aceita, os parâmetros que o PIS, COFINS e o ISS-QN, que é o imposto de serviço. Quando for emitir uma nota fiscal mista ou uma nota fiscal de serviço e NFE. Os outros endpoints são bem simples. O primeiro aqui é o listar. Então, você configurou, você criou, editou as classes de impostos, você quer saber todas as classes de impostos que tem dentro da empresa, você coloca o método GET, solicita o endpoint classe imposto, ele vai retornar todos os códigos de referência, a descrição e a data que foi criada essa classe de imposto. Através disso, você consegue pegar esse código de referência, tá editando a classe de imposto ou excluindo conforme a sua preferência. Para excluir a classe de imposto, você usa o mesmo endpoint, envia o método delete. Você pode colocar a referência como string ou array. Aqui nesse caso, a gente colocou um exemplo de excluir 2 classes de impostos ao mesmo tempo. E retornando, ele retorna uma mensagem de sucesso, caso ele encontre aquela classe de imposto, e retorna a mensagem de sucesso que foi excluída. Importante aqui é que tudo que é criado, editado e listado também está no painel Webmania. Então, se você ou seu cliente acessa, ou se você mesmo quer ter um controle visual, você pode estar acessando o painel Webmania, tá editando por lá, tá vendo os classes de impostos, assim como na API. Eu vou mostrar aqui agora como fazer de criar ou editar a classe de imposto, também listar e excluir de forma bem rápida através do Postman. Caso você não tenha visto ou não saiba como usar o Postman ou Insomnia, clica aqui no card aqui em cima que tem um vídeo que eu mesmo estou explicando passo a passo como usar o Postman Insomnia, que você consegue testar a API da Webmania sem nenhuma linha de código. Então facilita muito sua integração, ver como que funciona o envio das informações
e o recebimento dessas informações para você estar fazendo a integração no seu sistema. Agora aqui no Postman eu vou mostrar para vocês como faz para listar, criar e editar e excluir classe de imposto. O procedimento é o mesmo de quando você vai colocar as credenciais de acesso, o procedimento é o mesmo para emissão de nota fiscal. O que muda é o método e também o JSON na hora do envio. Então aqui para listar a classe de imposto, você vai colocar o método GET, no endpoint NFE classe imposto, coloque as suas credenciais igual da emissão de nota fiscal e você solicita a requisição. No retorno, ele vai retornar o JSON no formato array, onde vai retornar todas as classes de impostos. Os 3 parâmetros que são retornados é descrição, a referência, que é o código que você vai usar para estar editando essa classe de imposto, ou também excluindo, e a data que ela foi gerada, foi criada. São os 3 parâmetros retornados. Para criar ou editar a classe de imposto, você envia no método POST. A diferença é aqui no JSON. Quando você enviar o JSON, é sem a código de referência, ou seja, sem um parâmetro referência aqui em cima, ele vai estar criando uma nova classe de imposto. Então, se você quiser simplesmente estar editando, você edita a referência, coloca o código de referência para que seja editado. Caso você queira criar, que é o modelo que coloquei aqui como exemplo, você não envia esse código de referência, envia somente a descrição e os cenários dentro de cada imposto. Então aqui tem a descrição, tem os cenários, 4 cenários do ICMS, conforme está na documentação, que esse daqui é o JSON para Simples Nacional, o IPI, que estamos usando aqui o padrão, o PIS e o COFINS. Quando você envia essa requisição no método POST, ele vai retornar para você também 3 parâmetros, que é o código de referência. Esse vai ser utilizado para estar também voltando a editar toda essa classe de imposto ou excluindo. Quando você for editar, é muito importante que você envie o JSON completo novamente, porque ele não altera só um parâmetro em específico, ele vai substituir o JSON inteiro por um novo. Então ele substituiu o JSON antigo pela nova alteração. Por isso que você tem que enviar todos os parâmetros novamente. É importante você estar registrando isso dentro do seu banco de dados para que quando você queira editar, você envia o novo JSON somente com as modificações que você deseja. Para excluir é mais simples ainda. Você precisa enviar no método delete. As credenciais de acesso continuam iguais. No body, aqui no JSON, você vai enviar o código de referência. Você pode estar enviando no modo string ou array, ou seja, você quer excluir somente uma classe de imposto ou mais de uma, você envia o array. No retorno, ele vai retornar o código de referência que você excluiu. Caso seja mais de um, ele retorna como array e a mensagem do classe de imposto excluída com sucesso. Espero que você tenha gostado dessa novidade da API de classe de impostos. Cada vez mais a gente vai trazer mais novidades, mais filtros, mais funções novas para facilitar a emissão, a integração com o emissor de nota fiscal da Webmania. Caso você tenha dúvidas, entre em contato com a gente através do chat ou por e-mail através do ticket. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!